Oi, gente, tudo bom? Comigo tudo bem. Hoje, como ensinar geometria? Fique conosco até o final do vídeo e você vai ter uns insights, umas ideias muito legais de como introduzir esse assunto em uma sala de aula. Por mais que eles já tenham alguma noção às vezes, né? Mas digamos um sexto ano aí, como introduzir, como trabalhar a geometria. Então, pessoal, assim, eu sou a professora Ana Lúcia no canal Ótimatemática, o nosso canal que tem a ideia, a vontade de transformar essa que foi até há pouco tempo a matemática como sendo ótima. Dê seu like, compartilhe, fique conosco até o final do vídeo e se inscreva no canal, passe para alguém que precisa disso, que você sabe que está às vezes sem alguma luz. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Gente, assim, a geometria é uma das unidades temáticas da matemática, é uma parte da matemática, né? A gente tem números, a gente tem álgebra, a gente tem a geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Veja que eu quero trazer para vocês bem esmiuçado isso aqui nos próximos vídeos. Mas acompanhe esse que vamos falar um pouco sobre a geometria. Então, assim, nem sempre foram essas 5 unidades. A gente muitas vezes trabalhava números que era considerada aritmética, né? Agora ela está com esse nome, números. Era aritmética, álgebra e geometria, até pouco tempo atrás. Aí depois já estava incluído grandezas e medidas, que antes estava diluído nessas 3, né? E agora a gente tem a quinta, probabilidade e estatística. Então, voltando para a geometria. O que é a geometria? É o estudo das formas, né? Das formas que existem. Existe geometria em tudo, existe simetria, assim, ó, se a gente olhar até a gente mesmo, a gente é mais ou menos simétrico. O que é simetria? Que a gente tem um lado daqui, digamos, desse pedacinho para cá, na mesma distância aqui, que aqui eu tenho um ponto razoavelmente semelhante. Claro que a gente é original, às vezes tem, mas se você olhar uma borboleta, por exemplo, olha que maravilha, repartir ela num eixo simétrico, ela tem na mesma alturinha aqui da asa o mesmo desenho que na mesma altura do outro lado. Isso é a simetria que está dentro da geometria. Pois é tão fantástico isso, a natureza traz isso, né? Tanto que a matemática é uma disciplina científica, ela é da parte da ciência, né? Dentro da grande ciências temos a matemática. Eu adoro, é maravilhoso. Se a gente tiver esse olhar de ótimo, você vai gostar e vai levar essa ideia para o seu aluno, transformando esse bicho-papão que fizeram até pouco tempo da nossa matemática, né? Então vamos lá. Geometria como uma ideia para introduzir. Eu sugiro assim, ó, quando você for trabalhar, que não deve deixar lá para o final do ano, lá numa altura, a gente já introduzir e ir levando mais ou menos junto as unidades, né, dentro da matemática. Então, algum belo dia, o professor planeja muito bem sua aula de fazer uma saída na cidade, no bairro, numa rua, né? Claro, se você tiver condições, né? Às vezes tem cidades, de repente, que não dá para sair, a gente não sabe. Mas, ou mesmo até dentro do pátio da escola. Às vezes tem uma escola grande que dá muito bem para a gente fazer isso, né? Dar uma caminhada. E fazer o quê? Em grupos, eles saírem, né? Em grupos, e observar. Observar tudo o que tem de construção, de realizações ali naquela cidade, no bairro, na rua. Né? Ali o aluno vai observar.
um prédio, vai observar uma casa, vai observar algo construído na praça, vai observar a praça, vai observar algum desenho que foi feito, alguma arquitetura, enfim. Você vai instigar, de repente, fazer uma relação de questões que você queira que ele observe, né? Vai dar aquela... E aí ele vai observar e anotar, 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 anotar. Leva junto um papelzinho, um caderninho de anotações. Voltando, esse passeio pode demorar uma aula, ou mais, ou menos, né? Voltando para a sala de aula, aí o aluno vai relatar os grupos, né? Vão fazer grupos e aí podem primeiro conversar nos grupos e aí depois vão passar para o grande grupo, para a sala. O que observaram? Com certeza ali vai ter, né? Os desenhos dos prédios, das casas, dos monumentos, da torre da igreja, enfim, várias coisas. E aí você vai poder reportar para onde a gente estuda isso? Alguém vai dizer que é na matemática. Alguém já sabe essa palavrinha na geometria, né? E aí você vai dizer, por isso, né, que é importante o estudo da geometria. Quem é que faz esse tipo de construção? Alguém, de repente, vai surgir a profissão, né? Quem é que projeta? Quem é que depois executa, né? Quem projeta, quem é o engenheiro, o arquiteto. Que conhecimentos ele precisa ter? Alguém vai saber dizer que é matemática. E aí a gente chega. É importante, então, a gente estudar matemática? Você já pensou se dentro de uma turma tem alguém com essa ideia de ser um engenheiro e a gente não aprender aqui no ensino fundamental? Eu gosto muito de entender essas nomenclaturas. Por que fundamental? Porque é o fundamento, né? Lá numa construção, naquele prédio que tem 20, 30, 50 andares, ele teve um fundamento. E o fundamento, aquela base, aquilo que vai para dentro do chão lá na construção, é o importante para poder ter a estrutura para cima. Se não tiver o fundamento, não tem como erguer aquela construção maravilhosa. E assim é na escola. Tem que ter o fundamento, a base, né? Então veja bem, a gente tem o fundamento, ensino fundamental, a educação básica, né? Que é dentro da básica, que até a gente terminar, digamos, o ensino médio, nós temos o fundamental, que é aquela parte mais de baixo, né? Que tu tem que saber muito bem aquilo ali para depois poder erguer para cima. Dentro do nosso fundamento, a gente tem que aprender matemática, a gente tem que saber umas noções de geometria para depois você poder seguir a profissão que você deseja, né? Então, é por isso que é importante a gente trazer isso para a nossa ótima matemática. É importante? É. A partir daí, a gente vai saber. Vamos agora para as formas. Quais as formas que a gente viu nessa nossa saída? Quais as formas? Alguém vai saber já que é um retângulo, que foi isso, foi aquilo. Vai aparecer a forma geométrica espacial, que é, digamos, um paralelepípedo, né? Que é o quadrado aqui, né? Tipo um tijolo, que é o desenho do prédio. Vai sair uma pirâmide que tinha lá em alguma construção. Então, se não sair, depende do que foi que viram, né? E aí a gente vai explorando isso. A partir daí, depois para as figuras geométricas, para os desenhos, né? Os nomes, o vértice, o lado, a aresta, e aí vão ampliando e alguns cálculos, relacionando então a geometria com os números, com as profissões onde é trabalhado. Então veja que acredito que é uma ideia muito boa para se introduzir. Por quê? Porque a nossa matemática, ela tem que ser entendida como útil.
aonde eu ocupo, né? Que era a questão que muitas vezes a gente ouvia dos nossos alunos, para que aprender isso? E você introduzindo, não vai nem surgir uma questão desse tipo, porque ele vai saber aonde é que ocupa. Ai, mas eu não quero aprender isso. Quem sabe o que você vai ser amanhã? E se você não quer, isso aqui é o básico, é o fundamento. Tem que aprender, porque tem muita coisa que a gente às vezes, e saber não ocupa espaço, né? Ocupa espaço lá na nossa memória e é importante a gente saber, sim, ter a noção para a gente não ser aquele completo desinformado, não é desinformado, informação tá cheio por aí, mas que não tem conhecimento de nada, né? Então, pessoal, a dica de hoje foi essa, como ensinar geometria. Espero que você tenha gostado. Dê seu like, compartilhe, se inscreva e passe para alguém que você sabe que precisa disso. E outra coisa, escreva nos comentários o que você achou, se você concorda, outras ideias e a gente vai seguir adiante. Ótima semana a todos e ótimos planejamentos. A gente está chegando perto das férias, mas a cabeça de professor está sempre pensando como ele pode fazer daqui para frente, né? Então, grande beijo e ótima semana!